Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe uma história incrível, daquelas que mexem com o coração e nos fazem refletir sobre as pequenas atitudes que podem mudar nossas vidas. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. A história de hoje é sobre 3 irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, que moravam numa cidadezinha humilde. João era o mais velho, Antônio era o do meio e Manuel era o caçula. Eles não tinham quase nada, mas tinham um pé de uva, que cuidavam como se fosse o maior tesouro do mundo. Esses irmãos se revisavam todos os dias para cuidar daquela videira. Enquanto um descansava, o outro estava lá, podando, regando, fazendo de tudo para que aquele pé de uva continuasse a dar frutos. E era desses frutos que eles tiravam seu sustento e mantinha a família de pé e unida, dia após dia. Mas, como Deus sempre está de olho naquelas pequenas atitudes que a gente faz, e um dia ele decidiu que era hora de testar o coração desses 3 irmãos. Deus mandou um anjo. Ele veio disfarçado de mendigo, com roupas velhas e gastas. E foi direto ao encontro do João, que estava cuidando do pé de uva naquele dia. O mendigo, todo humilde, se aproximou e disse: "Jovem, você teria algo para comer? Eu tô com muita fome." O irmão não pensou 2 vezes. Ele colheu algumas uvas do pé, entregou ao mendigo e disse: "É o que eu tenho, espero que te ajude." O mendigo agradeceu e foi embora, satisfeito com aquele gesto simples, mas cheio de bondade. No dia seguinte, o anjo, ainda disfarçado de mendigo, voltou para a mesma cidadezinha. Dessa vez, ele foi direto ao encontro do Antônio, que estava no seu turno de cuidar da videira. O mendigo chegou devagar, meio sem jeito, e disse: "Meu amigo, hoje eu não tenho nada para comer, você poderia me ajudar?" O Antônio olhou para o pé de uva, escolheu 4 cachos bem grandes, lindos, e entregou ao mendigo, dizendo um pouco envergonhado: "É tudo que eu posso te oferecer hoje, espero que te ajude." O anjo, que parecia um simples morador de rua, agradeceu com um sorriso genuíno e se afastou devagar. No terceiro dia, o anjo voltou mais uma vez e encontrou o irmão caçula, o Manuel. E, assim como antes, o anjo se aproximou e disse: "Estou passando muita fome, você teria algo para me oferecer?" E o caçula não foi diferente dos outros. Ele olhou para o pé de uva e disse: "Claro, amigo, vou pegar algumas uvas para você." E foi o que ele fez, sem reclamar, sem pensar 2 vezes. Ele apenas estendeu a mão e ofereceu o que tinha. Nesse momento, Deus estava lá do céu observando tudo. Ele viu que, mesmo sendo uma família simples e com tão pouco, esses irmãos tinham algo que valia mais do que qualquer riqueza: a bondade. E, por isso, ele decidiu que estava na hora de recompensá-los. O anjo voltou e chamou os 3 irmãos para uma caminhada. Eles seguiram o anjo até uma fonte no meio de uma floresta, uma fonte de águas cristalinas. Chegando lá, o anjo se virou para o João e perguntou: "Deus quer te conceder um presente. Me diz, qual é o seu maior desejo?" O João, que sempre sonhou em ter mais do que aquelas uvas, olhou para a fonte e disse: "Gostaria que essa água se transformasse em vinho." Mal ele terminou de falar, o anjo apontou com a mão e, como num passe de mágica, a água se transformou no vinho mais delicioso que ele já tinha visto. E o anjo disse: "Este vinho que flui abundantemente agora é todo seu." Depois, o anjo se virou para o Antônio, que estava rodeado de galinhas enquanto caminhavam pela floresta. Ele perguntou: "E você, qual é o seu desejo?" O segundo irmão, que sempre teve vontade de fazer algo maior, respondeu: "Eu gostaria que essas galinhas se transformassem em vacas, para que eu pudesse produzir queijos e vender." E, mais uma vez, o anjo apontou para as galinhas, e todas elas se transformaram em vacas gordas, cheias de leite. O anjo disse: "Agora, estas vacas pertencem a você." O Antônio ficou maravilhado, sem acreditar no que via. Chegou a vez do Manuel. O anjo olhou para ele e perguntou: "E qual é o seu desejo?" O caçula, que tinha um coração cheio de fé, disse: "Eu gostaria de me casar com uma mulher de fé verdadeira, alguém que compartilhe dos mesmos valores que eu." O anjo explicou que existiam poucas mulheres assim, mas que ele o levaria ao rei, onde talvez pudesse encontrar sua alma gêmea. E assim fizeram. O anjo levou Manuel até o palácio do rei, um lugar grandioso, cheio de riquezas, onde só entrava gente importante. Ao chegar lá, o anjo foi direto falar com o rei e disse: "Majestade, meu amigo aqui tem um pedido especial. Ele deseja se casar com a sua filha, a princesa."
O rei olhou para Manuel, e viu que era um jovem simples, e ali estavam 5 príncipes ricos disputando a mão da princesa. O rei não conseguia acreditar na ousadia daquele pedido e disse: "Você está louco? Minha filha deve escolher um dos príncipes, não um jovem pobre como você." Mas o anjo, que sabia que o coração do caçula era puro, interveio: "Ó grande rei, permita que Deus mostre o caminho. Vamos fazer uma prova. Cada pretendente, incluindo este jovem, plantará uma macieira no jardim real. Amanhã, a árvore que der os frutos mais bonitos revelará o escolhido por Deus para se casar com a princesa." O rei, intrigado, aceitou a proposta. Todos os pretendentes plantaram suas árvores, inclusive o Manuel, que fez sua parte com muita fé. Na manhã seguinte, as árvores dos príncipes estavam secas, sem vida. Mas a árvore do irmão caçula estava repleta de maçãs vermelhas, lindas e brilhantes, as mais bonitas que o rei já tinha visto. Não teve outra escolha. O rei se rendeu à vontade divina e deu a mão de sua filha ao jovem humilde. O casamento foi uma celebração simples, mas cheia de alegria e gratidão. O anjo conduziu o casal recém-casado até uma floresta e disse: "Vocês são pessoas simples e bondosas. Fiquem aqui, nesta tranquilidade, um lar cristão." E assim eles fizeram, com a mesma humildade que os irmãos sempre carregaram. Depois de tudo o que os 3 irmãos ganharam, a vida parecia estar finalmente perfeita. O João prosperou com seu vinho, vendendo para toda a região. O Antônio, com suas vacas, começou a produzir queijos famosos que todos queriam comprar. E o Manuel vivia feliz com a princesa em sua cabana na floresta, longe de toda ostentação, mas cheio de amor e paz. Só que, como dizem, é fácil ser bom quando tudo vai bem. A verdadeira prova vem quando somos testados novamente, e foi exatamente isso que aconteceu. O anjo, mais uma vez disfarçado de mendigo, voltou à vida dos irmãos para ver se eles ainda tinham aquele mesmo coração generoso de antes. Ele começou pelo irmão mais velho, João, que agora tinha uma vida luxuosa, cheia de conforto. O anjo se aproximou, ainda com suas roupas gastas, e pediu: "Bom homem, você me daria um jarro de vinho? Estou com muita sede." Ele olhou para o anjo e, com um tom arrogante, disse: "Um jarro de vinho? Nem pensar. Se eu for generoso com todos que me pedem, vou acabar na miséria. Saia daqui." O anjo, vendo aquela resposta, fez um gesto com a mão. E, de repente, a fonte de onde brotava litros e litros de vinho voltou a jorrar água. As adegas, os barris, tudo se encheu de água cristalina, e o irmão viu sua riqueza desaparecer em segundos. Desesperado, ele gritou: "O que aconteceu?" E o anjo respondeu: "Deus te tirou sua riqueza porque você não merecia mantê-la." Mas o anjo ainda não tinha terminado sua missão. Ele foi até o segundo irmão, que estava ocupado com seu rebanho de vacas. O anjo, ainda disfarçado, se aproximou e disse: "Poderia me dar um copo de leite, por favor?" Antônio respondeu rispidamente: "Se eu der leite para todos, vou acabar sem nada. Fora daqui, não vou te dar nada." Mais uma vez, o anjo levantou o dedo e, num piscar de olhos, todas as vacas voltaram a ser galinhas, e o irmão viu todo o seu trabalho desmoronar. O anjo falou calmamente: "Deus te tira o que não mereces conservar." O anjo, ainda disfarçado como um mendigo, foi até a floresta onde Manuel vivia com a princesa. Eles haviam construído uma cabana simples, mas cheia de amor e alegria, cercada pela natureza. Quando o anjo chegou, a esposa do caçula estava amassando pão, e o irmão estava cuidando da horta, como faziam todos os dias. O anjo se aproximou e disse: "Amigos, sou um homem pobre e estou passando muita fome. Poderiam me dar algo para comer?" Sem pensar 2 vezes, o Manuel e sua esposa se entreolharam e, com um sorriso, disseram: "Claro que sim, amigo. Acabamos de fazer pães quentinhos. Venha e sente-se conosco." E foi exatamente isso que eles fizeram. Sentaram-se ao lado do anjo, e juntos comeram o pão quentinho que a princesa havia acabado de tirar do forno. E foi nesse momento, enquanto eles comiam e conversavam, que um milagre aconteceu. Em um piscar de olhos, a floresta ao redor deles se transformou. As árvores se encheram de flores, a cabana virou um imenso palácio, e tudo ao redor parecia ter saído de um conto de fadas. O casal olhava para tudo aquilo, maravilhado e emocionado, sem entender o que estava acontecendo. O anjo, agora em sua verdadeira forma, apareceu diante deles e disse: "Deus viu que, apesar de terem pouco, vocês nunca deixaram de ser generosos.
Vocês dividiram o que tinham, mesmo sem esperar nada em troca. E é por isso que ele os recompensou, transformando o lar de vocês num verdadeiro paraíso. O Manuel e a princesa se abraçaram, emocionados, enquanto o anjo desaparecia lentamente. A partir daquele dia, viveram felizes, sempre ajudando quem precisava. E qual é a grande lição aqui? Que não importa o quanto a gente tenha, seja muito ou pouco, o que realmente conta são nossas atitudes. O que esses irmãos nos mostram é que tudo o que a gente faz tem um impacto. Enquanto os 2 primeiros irmãos perderam tudo porque deixaram a ganância tomar conta, o caçula ganhou o que nem imaginava por nunca esquecer quem ele realmente era. Então, da próxima vez que alguém precisar da sua ajuda, lembre-se dessa história. Faça o bem, sem esperar nada em troca. Espero que você tenha gostado dessa história tanto quanto eu gostei de contá-la para vocês. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, porque histórias assim, que tocam o coração, merecem ser espalhadas por aí.